Livro de Levítico, capítulo 1, fala sobre os holocaustos, né? Que eram e que vai ser as ofertas que eram feitas, e aqui vai depois falar quais são os pecados e qual tipo de oferta que tinha que ser feita. Vamos fazer leitura responsiva para que você possa comungar também. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhes disse: o quê? Se sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Um minutinho só. Por que ele está dizendo isso? Macho sem defeito. Porque aqui já está apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus, que não tinha defeito. Então você já vê uma palavra profética que vai refletir lá na frente. Então ele está dizendo: a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Trará a porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Verso 4. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e as aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isto sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 10. Imolará ao lado do altar para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, as aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isto e o queimará sobre o altar. É o holocausto de oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhes destroncará a cabeça, sem separar do pescoço, e queimará sobre o altar. O seu sangue ele fará correr nas paredes do altar. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui vai seguir depois, nos livros seguintes, falando sobre as ofertas de manjares e qual o resultado, para que servia. Então vamos ficar por aqui só para a gente falar um pouco sobre este aspecto que eu creio de grande importância. Senhor amado, nós
abrimos a tua palavra com alegria, mas com temor também. Abrimos porque sabemos, Senhor, que a tua palavra é a vida. Se não houver a tua palavra, a nossa vida não tem sentido. Porque é a tua palavra que dá a identidade do Senhor. É a tua palavra que revela a grandiosidade do nosso Deus. Por isso, Pai, nós estamos abrindo a tua palavra. E que possamos, com carinho, com dedicação, ouvir um pouquinho desta palavra nesta manhã, para que possamos, Senhor, sair daqui bem melhor do que chegamos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Lembrando sempre, meus irmãos queridos, que sempre essas leituras, elas estão apontando e falando sobre a aliança de Deus. Porque as alianças, elas começaram, teve o início quando Deus fez a aliança, e essa aliança ela vai prosseguir, e ela vai bater lá no livro de Apocalipse, ele fazendo referência à sua aliança. Falamos já que a aliança é um trato de compromisso. Por que nós ficamos noivos, né? Quando um rapaz procura o pai da moça e conversa com ela, diz: olha, nós estamos conversando, eu e a sua filha, passamos um período aí namorando, mas nós conversamos entre eu e ela, de que nós deveríamos assumir um compromisso mais profundo. E para que este compromisso seja hoje selado, o que é que se faz? Tem as alianças. Então essa aliança que é colocada no dedo, foi firmado entre os dois, e com o consentimento dos pais, eles estão fazendo uma aliança. E nesta aliança, então, eles ficaram comprometidos de ela não tem mais como namorar outro rapaz, ele também não tem como namorar outra moça. Por quê? Porque são comprometidos. Quando chegamos no dia do casamento, nós tiramos aquela aliança, ou às vezes faz outra aliança. Eu, por exemplo, fiz outra aliança quando me casei, uma para noivar, depois fiz uma outra aliança para casar. Aí nós chegamos no altar, e o sacerdote então pega aquelas alianças, como nós fazemos, né? Abençoamos a aliança, e ao colocar a aliança no dedo da moça, o que é que nós falamos? Com essa aliança, né, eu selo a minha união contigo, prometendo amor, fidelidade, na alegria, na dor, né, até que a morte os separe. Porque a Bíblia diz que o casamento termina quando a morte os separa. Então isto é uma aliança. Este princípio é o mesmo estabelecido por Deus lá no princípio. É uma marca de compromisso. Hoje pessoas compram um anelzinho daquele, bota anel de compromisso, né? Mas o certo é você chegar perto do pai da moça e conversar com ele. E se ele não aceitar, você fica na sua. Mas a moça normalmente quer, né? Eu quero então, ao abrir este livro, inicialmente fazer um convite a todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, para que este livro faça de você possa ler este livro com toda a sua atenção. Creio eu que este livro e Hebreus são de grande importância para a nossa vida, porque aqui está exatamente a razão da igreja existir. Então você precisa, eu faço esse convite, não é ler aqui agora enquanto eu estou falando, não. Você coloca como pauta sua, não leia toda, leia um capítulo, 2 por dia, e ao ler, acompanhe com um lápis, e se você vê alguma palavra que te chame a atenção, grife embaixo, né? Embaixo da linha, assim, se faça isso,
porque todas as vezes que você abrir, você tem ali uma referência. Por exemplo, se você vê a Bíblia de pastor Luiz Carlos, a Bíblia dele é toda, tem azul, tem amarelo, tem não sei o quê. Então, quando a gente faz isso, o amarelo significa o tipo de assunto, o azul, outro tipo de assunto. Então, quando ele vai procurar, é assim que se faz. E quem estuda sabe que melhor do que eu isso aí, né? Portanto, estou fazendo um convite a você, por favor, coloque na sua pauta. Eu vou ler este livro de Levíticos. E quando terminar este livro, você faz o seguinte: leia o livro de Hebreus todo, porque esses dois livros têm uma sintonia muito forte. Aqui ele está mandando fazer o holocausto, e lá vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro, etc, etc. Só para você se identificar dentro deste assunto. A base deste livro é o que é? Ele trata da santidade de Deus. Ouça bem, este livro trata da santidade de Deus, a importância da santidade de Deus e como ele rege a sua igreja e o seu povo através da sua santidade. Então esse livro, ele traz você para dentro dele com maior responsabilidade sobre a santidade de Deus, algo que hoje está tão desrespeitoso pelas pessoas que vivem lá fora e até infelizmente de muitas igrejas, já não estão muito levando isso a sério. Fala também do comportamento que o povo precisava aprender, como é que eles iriam avançar para uma terra prometida se eles não recebessem estes valores, esta orientação, para que eles pudessem trabalhar e viver. Então, isso também, este livro, ele serve, né, para a igreja hoje. A igreja hoje precisa, irmão. O grande problema da igreja é que as pessoas não conhecem a Bíblia, conhecem versículo decorado, não conhecem a palavra de Deus, não tem conhecimento mais amplo da palavra de Deus. E como você vai viver se você não tiver conhecimento? Volto a insistir, é como quem estuda. Quem estuda português, né, que é a língua mais difícil, é mais difícil que chinês, português. Então um bom professor de português, quando a gente fala errado, ele está aqui, ele critica. Por quê? Porque ele conhece já as regras do português. Eu não sei falar português correto, troco às vezes o verbo. Tem gente que não convence. Eu sou assim, eu sou prático. Mas quem estuda matemática, por exemplo, tem gente tem horror de matemática, né? Coisa boa, um bom professor de matemática, né? Porque matemáticas são cálculos. Depois que você aprende as regras, né, você faz. Eu só aprendi a fazer a conta de multiplicar e somar. Dividir e diminuir eu não aprendi. Não aprendi. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas é verdade, mas eu aprendi. Hoje, por exemplo, se você for colocar ali no quadro, 99% não sabe fazer uma conta de dividir. Ele vai querer pegar a máquina, porque a máquina está tirando a liberdade de você pensar. A máquina te dá, mas você não sabe a razão, como dividir. Isso é muito sério, eu aprendi. Muito sacrifício, mas eu aprendi. Portanto, este livro é muito importante. Era o primeiro livro ensinado pelos judeus de Israel aos seus filhos, porque eles precisavam crescer conhecendo quem é Deus, saber os princípios aos quais tinham que honrar a Deus. Então era o primeiro livro, e infelizmente nós talvez sejamos o último livro que a gente pega para ler, né? Porque nós queremos ler livros diferentes. Portanto, como as tribos iriam possuir as terras e desenvolver as suas gerações, se eles não tivessem temor a Deus e seus valores, ou seja, a educação
espiritual, que é o que mais falta nos dias de hoje, é a educação espiritual. Isto é muito grave, irmãos. Como que eles iriam formar? Porque depois você vai ver, são 12 tribos, dividiram as terras para Zebulon, terra para Naftali, terra para Simeão. Como eles iriam formar a família dele, as gerações dele, se eles não tivessem a base? Porque a base era a palavra de Deus. E daí surgem as gerações, através dos ensinos, não é? Portanto, essas tribos iriam possuir as terras, desenvolver as suas gerações, se eles não tivessem, portanto, temor a Deus e os seus valores, ou seja, a educação espiritual, como seria? Tanto eles no passado como hoje, nós, povo de Deus, como você vai desenvolver uma vida espiritual se você não conhece a palavra de Deus? Tem pessoas que dizem, não, Jesus me salvou, graças a Deus, já vou para o céu. É só isso. E quais são as implicações de um salvo? Quais são as implicações de uma pessoa cristã? Tem implicações. Você precisa entender que não é só levantar a mão para Jesus. Isto é um ponto, mas você precisa avançar, conhecendo melhor, para quê? Desenvolver a sua fé e ao mesmo tempo protegê-lo de certas coisas que poderá acontecer na vida de uma pessoa, se eles não tiverem a base ou os fundamentos. Foi por isso que em Salmo de número 11, verso 3, pode abrir para você ver o que está escrito aí. Deixa essa página aí, prende ela aí com essa fitinha da Bíblia é para isso. Salmo 11, verso de número 3. Quem encontrou primeiro, diga amém. Já tem gente desfolhando. É desfolhar não, né? É. Desfolhar é tirar folha, né? Português é horrível, né? Hein? Como é que é? Quem sabe bem? Manusear? Folhear. Eu gosto muito de folheado. Aquele pastelzinho árabe, né? Folheado, aquele é muito bom demais. O que está escrito aí? Verso 3. Pronto. Olha, se nós destruirmos os fundamentos da nossa vida espiritual, os valores, os princípios de Deus, você não terá recursos para resistir. Porque o que vai estabelecer a sua vida, a minha, a sua, são os princípios, os quais você trouxe para dentro da sua vida, armazenou dentro do seu coração, e estes fundamentos chamamos então o alicerce, que sustenta a vida da gente. Se você deixa destruir, mas como é que pode destruir? Destruir é quando você começa a abandonar a sua fé, começa a juntar-se a pessoas que não são cristãs e começa a envolver com os hábitos errados. Daqui a pouco você está uma pessoa completamente alheia. Aí você vai saber, mas não tem força para sustentar. Isso é muito importante, irmãos. Algo interessante no qual merece toda a nossa atenção, está vendo? Eles ensinavam o primeiro livro. Infelizmente, irmãos, a igreja não faz isto. Eu recomendo qualquer pessoa que começar a ler a Bíblia, primeiro, você não deve começar pelo Gênesis. A primeira coisa que você tem que conhecer na Bíblia, você deve ler os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Ao ler esses evangelhos, você toma conhecimento de todo um projeto de Deus de salvação.
aí você vai começar no Gênesis, para você ter como foi início das gerações. Então não adianta você ficar só no livro de Salmo. Não, os Salmos é importante, mas não é a base. A base é conhecer os evangelhos e conhecer de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e vai lá na frente. Depois de Josué vem juízo, porque é o tempo que é julgado pelo juiz. Tudo isso nós vamos chegar. Espero em Deus que você tenha paciência para me aguentar. Vemos então que os cristãos leem muito pouco este livro, e muitos nunca leram. Esta que é a verdade. Assim como Levítico, eles precisavam aprender, os israelitas, sobre a santidade de Deus, como se o cristão precisa avançar de uma maneira mais profunda. Como é que eu posso viver se eu não entender a santidade? Porque se eu não entender a santidade de Deus, como é que eu vou conviver com este Deus, sabendo que Ele é um Deus que zela por Ele mesmo? Amém. Ele cuida por Ele mesmo. Ele é um Deus que zela por Ele mesmo. E precisamos então, irmão, ter este cuidado. Então, esse livro mais à frente vai falar, quando a pessoa cometia um tipo de pecado, aqui está, oferta de manjares, sacrifício pacífico. Porque cada falta cometida, existia um tipo de oferta, não era uma oferta só para todos. E existia como entregar esta oferta, a quem dirigir esta oferta. Por que fazia isto? A diferença do Novo Testamento de Jesus é esta: porque toda pessoa que cometia um pecado, ele pegava então o animal, levava ao sacerdote, ele colocava a mão no animal e dizia para o sacerdote: esta novilha, aliás, este novilho, ele está me substituindo, ele vai morrer no meu lugar. E ali o sacerdote liberava ele do seu pecado. Mas ele voltava a cometer novamente pecados. O que tinha que fazer? Tornava a levar. Por isso é que, quando você ler a Bíblia, você entende algumas coisas. No primeiro livro de João, lá na frente, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isto. João teve realmente algo extraordinário. Primeira carta de João. Vamos tentar colocar, não anotei não, mas vamos, mais ou menos eu tenho uma noção aqui. Primeira de João, só para dizer a você, por que hoje eu não tenho que estar todo dia confessando o meu pecado? Por que eu não faço isso hoje? Primeira João, vai lá na frente, tem primeira, segunda, terceira. Primeira carta de João, eu creio que nós vamos descobrir aqui uma coisinha boa. Primeira de João. Vai lá, João, onde você está, João? Está escondido aí atrás, meu filho? Vem cá, João. Ô, João, acorda, João. Ou quem está abrindo a Bíblia, acorda. Encontrei. Amém, achei. Está ele aqui. Primeira de João, diz a palavra de Deus. Vamos ler. Primeira João. Deus é luz. Aí diz o pecado, a confissão e o perdão e a propiciação. Verso 5 do capítulo da carta de João, a primeira carta. A mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele o que? Treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que ele está dizendo aqui? Mentimos e não praticamos a verdade. Olha que coisa séria.
Verso 7, leia. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? Todo pecado. Então aqui nós vamos entender sobre o Evangelho. Por que que Jesus veio ao mundo? Qual foi a missão de Jesus? Ele veio buscar, ele disse, porque ele, Filho do Homem, veio buscar e salvar quem? Os perdidos. Se você não aprender esse livro de Levítico, não colocarmos esses valores de Deus em nosso caminhar, é impossível. Um dado muito sério. Você vai hoje no presídios, o número de jovens com menos de 28 anos é muito grande. A maior parte são jovens. E você vai se surpreender quando chegar lá, que você vai para pregar o Evangelho, e quando você começa a pregar o Evangelho, eu também era da igreja. A pergunta é, por que está preso? Qual é a razão? Se esteve na igreja? Conhece até a Bíblia? Alguns são filhos até de pastores que estão atrás das grades. Porque não basta entrar na igreja, é preciso que o Evangelho entre na vida da gente. Se ele não entrar, você será um cidadão comum, você está aberto a qualquer coisa. Então eles entraram, mas não tiveram o Evangelho na vida. Quantos jovens passaram pela igreja e hoje estão assaltando, roubando o carro dos outros, fazendo miséria? Por quê? Porque o Evangelho não entrou. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito mais sério. Em Mateus capítulo 5, verso 43, ele diz o quê? É importante a gente abrir um pouco mais a Bíblia. Não tenho tempo, meu tempo esgota muito rápido. Mas também não tenho pressa de correr, não, irmãos. Não adianta chegar aqui e falar com uma metralhadora e você sair daqui sem ouvir nada. Não adianta. Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão? Eu, porém, vos digo, que coisa bonita, olha aí. Amai vossos inimigos, né? Leia. Verso 44, leia mais uma vez, leia. Amai. Isso parece uma brincadeira, não parece? Está parando para pensar? Quem é que faz isso? Quem? O cara está doido para pegar no seu pé e você, Jesus, abençoa fulano. Diga para o irmão, isso é coisa de crente. Fala assim, incrédulo não faz isso. Isso é sério. Isso é muito mais sério. As pessoas pensam. E ele continua dizendo. E ele disse o que no verso 45? O que é que ele disse?
Verso 46, porque se amarmos os que vos amam, que recompensa tendes? Eles não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não faz o gentio também o mesmo? Portanto, sedes-vos perfeitos, como porém é perfeito o vosso Pai. Você vai encontrar essas narrativas dentro desse livro de Levíticos, que ele está falando exatamente sobre aquilo que Jesus lá na frente falou. Então, se você ler todo o livro de Levítico, ele vai usar exatamente essas expressões aqui que João falou. Então, Levítico é um livro que você deve... Eu tenho aqui várias referências, não tenho tempo necessário para a gente falar, mas é importante a gente... Esta aliança vai até, por exemplo, ao Apocalipse. João também teve uma visão da arca, né? Em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Eu estou só adiantando um pouquinho o material para você poder ir se colocando, para você começar a ler este livro com muita atenção e ler o livro de Levítico, de Hebreus depois. Apocalipse é um livro que muita gente gosta de ler. Muita gente que gosta de ler esse livro. Poucos entendem. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, diz assim, verso 19. Aqui João fala das trombetas, mas você está descobrindo, João então teve uma visão panorâmica de tudo. Paulo disse que eu fui até o terceiro céu. Ele não sabe de que jeito, mas viu. Não podia falar nada. Aqui João, nesta visão que ele teve, versículo 19, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e, leia, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes sarevadas. Então João, que estava lá na ilha de Pátimo, o Senhor deu para ele uma visão, ampliou o seu horizonte, porque João foi o último profeta ou apóstolo a ser morto. Foi o último. Por que é que ele estava na ilha de Pátimo? Quem sabe? Levante a mão e me fala. Poucas pessoas. Você já viu falar o que é prisão perpétua? Ele estava em prisão perpétua. Ele estava lá porque ele tinha mais de 80 anos e a lei não permitia que matasse uma pessoa acima de 80 anos. Então a punição era levar para um presídio numa ilha de Patmos. O que era cultivado nessa ilha era o lugar das minas de mármore. Era ali que tinha os grandes mármores. E João, então ele estava ali, ele trabalhava lá. E no dia do Senhor, que era o dia, que daí vem o dia do Senhor. Nós estamos mudando um pouquinho, só para você entender. O dia do Senhor era um dia que era consagrado aos poderosos da época. Eles tinham que fazer uma fogueira e e fazer uma declaração dizendo que... Quem era o camarada? Estou esquecendo. Fala, Fábio. César. Era o dia do César. César era o governador, era o forte. Todo mundo tinha que ir lá e fazer uma declaração dizendo: César é Deus.
César é Deus. Era uma confissão. Daí surge o dia do Senhor, que é consagrado para o dia de adoração. Muda um pouco, né? Então, se você ler com cuidado a Bíblia, você vai entender muito mais. Tantas coisas aqui eu tenho para falar. Meu pai, João teve essa visão. Porque no capítulo 40 do livro de Êxodo, que foi o que nós lemos, vamos concluir com ele. Olha o que está escrito aí. Capítulo 40 de Êxodo, voltando uma página só de Levítico. Para que você possa entender. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo era o lugar onde Deus iria estar presente para quando as pessoas levassem as suas ofertas para ser sacrificada e queimada, e Deus estava ali para aceitar. No seu santo dos santos, que tinha a cortina que era o santo dos santos. Ali o sacerdote só entrava uma vez por ano. Mas era o lugar que Moisés comunicava com Deus. Então, era o lugar santíssimo, como se chama. Santo dos santos. Então, era o lugar que Deus falava. Era o lugar que Deus se expressava. E aqui então está escrito assim: depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantará tabernáculo na tenda da congregação. E aqui tem, no versículo 16, o tabernáculo é levantado. E aqui quando chega no verso de número 34, depois que ele levantou o tabernáculo, botou todas as coisas em ordem, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Por quê? Porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, porém, se levantava sobre a nuvem o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam antes, avante em sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Ou seja, tudo estava no comando de Deus. Por quê? Você tem que botar na sua mente o seguinte, que vai ter esse livro para frente, até Josué chegar para introduzir na terra. Havia uma jornada que eles iam caminhando, e conforme a sua caminhada, esse tabernáculo era ali estabelecido. Passava um tempo, que era o tempo de descanso, tempo das ofertas de fazer, depois eles seguiam na sua jornada. Quando Deus levantava a nuvem, era a ordem, agora marcha. Quando baixava, para. Então, com isso, o povo aprendeu a temer a Deus, aprendeu os valores maiores de Deus, e daí surgem então as nações, as quais nós vamos ver lá após a Josué. Aí vão dar as terras a cada um, tal, e cada um vai para suas terras. E dali é a preparação para a vinda de Jesus. Então, só adiantando assim para você começar a ver. Queria que você saísse daqui hoje com muita atenção e desejo de ler esse livro. Preste atenção, não leia ele todo no mesmo dia, porque você não vai aprender. Leia devagar. Então Deus falava ao povo através de Moisés, Para quê? Para ter comunhão. Era preciso toda cerimonial. Voltando ao livro de Apocalipse para terminar, não vou abrir, mas a minha mulher, ela fala algo interessante. Ela diz: rapaz, você sabe que o céu deve ser bonito demais, né? Já parou para pensar? A Bíblia diz que, gostei da cara, Robson, é assim, né? Os muros são de quê? Jaspe. O lugar que Deus está é esplendor.
E nós, através do Evangelho, que cremos e aceitamos Jesus e que estamos andando com Ele, a Bíblia diz que Ele nos levará para habitar estas regiões. Ali não haverá dor, não sofrimento, não haverá luta, porque todas as primeiras coisas passaram. Então esse é o nosso ambiente, é para lá que nós vamos, é para esse lugar. Então é por isso que nós estamos cada dia precisando aprender para servir mais. Capítulo 26 desse livro, parece que nós vamos falar no próximo encontro, porque agora nós vamos pular alguns pontos aqui, porque já sabemos como funciona. Mas eu queria deixar com você essa palavra nesta manhã. Respeite a santidade de Deus. Ouça bem o que estou dizendo. Respeite a santidade de Deus. Não pense que Deus é um bobão, porque tem gente querendo fazer Deus um papaizinho Noel, que dá as coisas, que passa a mão na cabeça, é isso mesmo. Deus não é Papai Noel, não é criança. Ele é Senhor, dono de todas as coisas. E nós vamos chegar lá perto dele e contemplar sua presença. Vamos ficar de pé, meus irmãos.